Olá pessoal, muito boa noite, bom dia ou boa tarde. De qualquer maneira, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez. Peço licença para estar em vossas casas, para a gente conversar mais um pouco a respeito de Livro dos Espíritos, certo? Estamos aqui no capítulo 3º, falando sobre lei do trabalho. Ontem o Rafael falou para a gente e nos explicou a necessidade do trabalho. E hoje, dando continuidade, a gente fala sobre limite do trabalho, repouso. Então, temos aqui as perguntas de 682 até a 685. São apenas 3. Então, hoje a gente vai fazer praticamente a leitura de todas elas. Vamos ver. O repouso, depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? E aí a resposta vem muito clara. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para elevar-se acima da matéria. Vamos lá. Como sempre falamos, nada do que Deus nos dá ou permite que a gente faça é sem um propósito. Nada é a esmo, nada é ao acaso, de maneira nenhuma. Então, como o Rafa falou para a gente, né, temos aí esse corpo que nos serve para fazer força, para realizar os trabalhos ainda necessários para esse estágio evolutivo que a gente está, precisamos dessa força material. Então, o trabalho vem adequado a essa situação que a gente está. E claramente, ainda nesse estágio, né, também bem lembrado pelo Rafael ontem, né, do tipo de mundo que a gente está ainda, de provas e expiações, lembrando, naquela escalinha dos 5, é só o segundo de baixo para cima. Então a parte material é bastante predominante, vamos dizer assim, preponderante. E aí a gente precisa, então, do descanso para a parte física de tudo isso, né, desse conjunto todo. E como eu falei no início, não há nada que aconteça que não tenha um bom propósito. Então, enquanto nosso corpo físico descansa, está dito aqui nessa resposta, nós temos o quê? Uma emancipação da alma. E aí ela fica um pouquinho mais liberta, né? Porque ela não descansa. O descanso é nosso corpo físico, mas a alma dá aquela com a liberdade da palavra que eu vou usar, aquela passeada, ela consegue, né, se desprender um pouquinho deste casulo que é o nosso corpo físico e vai ao encontro de desenvolver a inteligência. Certo? Para a próxima. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Então, o que a gente pode tirar? Toda a força que a gente tem deve ser bem empregada. Né? Que limite é esse do trabalho? O limite da força que você tiver. Ou seja, nessa simples resposta, está dito: o ócio não é para nós. Então a gente tem que realmente aproveitar enquanto tivermos força para trabalhar. Novamente, como o Rafa nos explicou, trabalho, não apenas ocupação. Ele fez muito bem essa distinção ontem para a gente. Quem não viu, dá uma conferida. Mais uma. Que pensar daqueles que abusam da sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Está falando um chefe malvado, né? Vamos ver? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus, mencionada lá na questão 273. Também
Vale a pena conferir. De novo, uma pessoa detém o poder de comandar. Perfeito. Cada um no seu estágio evolutivo. E se ela tem todo este poder, de alguma maneira, conferido a ela, mais do que o poder, ela tem a responsabilidade de utilizar-se muito bem disso e de cuidar, porque se ela tem esta incumbência, vamos chamar assim, acho que é mais bonito do que falar poder, né? Se ela tem essa incumbência, ela tem a incumbência de cuidar. Então, aqueles que estão sob sua tutela, sob seu cuidado, dependem disso, muitas vezes até evolutivamente. Precisam de alguém para que cuide, não apenas de orientar o trabalho, mas muitas vezes precisam dessa orientação, né, desse cuidado. E se aquele que então tem esta tarefa de assim fazê-lo bem feito, excede e faz com que aqueles a seus cuidados trabalhem mais do que as suas próprias forças, então vai ser penoso, não apenas fisicamente para aqueles que estarão cansados, mas a conta que a gente fala daquele que está cuidando vai ficar cara, né? Então, para ele será cobrado de uma maneira muito forte posteriormente. Vamos para a próxima. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim. Ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Percebe? Continua mencionando que a gente tem que utilizar da nossa força mesmo na velhice, mas vamos lá. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Olha que pergunta, né? O velhinho precisa trabalhar porque não tem recurso, mas não consegue trabalhar, e a resposta vem. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Será que não é isso que a gente fala muito, 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 que estamos aqui para aprender? E aqui vem um comentário que eu acho que fecha muito bem este capítulo. Vou fazer a leitura dele porque é bem interessante. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera a sua existência do seu labor encontre em que se ocupar, e é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre produção e consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências, ou seja, períodos com e sem. E durante estes intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação. E agora vem a parte bem legal. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres. A que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Quando essa arte, essa de formar os caracteres, for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para os seus, de respeito por tudo o que é respeito,
inevitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dos inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Essa parte desse texto é muito interessante, percebe? Ele frisa, né, que a nossa educação ela precisa ser moral. Por isso que a gente sempre fala, o nosso crescimento, esse que a gente almeja, esse que a gente tanto vê listado e muito bem explicado em todos os livros da codificação, ele vem do crescimento moral. A gente conseguindo atingir esse estágio, galgando cada degrauzinho desse crescimento moral, nós vamos não apenas nos melhorar como indivíduos, mas como mencionado inclusive nesse pedacinho que a gente leu, a gente melhora o nosso mundo. Muito bem? Muito obrigado mais uma vez, gente. Estejam bem, tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Beijo em vossos corações.